Vamos lá, pessoal. Mais uma vez aqui para falar com vocês sobre um assunto bastante interessante. Esse assunto vai no cerne da pesquisa aí de gestão de custos, porque vai tratar especificamente da montagem das informações contábeis e patrimoniais. Ou seja, não tem como a gente gerenciar custos sem utilizar as ferramentas contábeis, porque elas são as guardiãs da informação. Então a gente vai falar agora de um relatório chamado Balanço Patrimonial, que a maioria das pessoas nem sabe o que é. Porque a maioria das pessoas tem costume de enxergar a contabilidade como vilã, como coisa chata, como coisa para o exercício fiscal, e não é bem assim. A contabilidade serve como excelente ferramenta de gestão. Eu costumo falar que sem contabilidade não existe gestão. Portanto, voltando ao balanço patrimonial das fazendas, o que já aconteceu comigo no passado? Desde quando eu comecei minha pesquisa, lá no ano de 2000, com propriedades rurais, quase 100%, quase a totalidade não possui esse demonstrativo. E quando possui, ele não gera as informações para que o empresário rural, para que o produtor rural consiga compreender o que ele fala. E tampouco é explicado para os produtores o que o balanço fala com a gente. Mas ele fala sim, literalmente. Ele fala com a gente sim. O que é o balanço patrimonial? O balanço patrimonial é uma ferramenta que separa as fontes de recursos, ou seja, quem está emprestando dinheiro para o negócio, sejam eles fornecedores, sejam os funcionários, né? Não é que o funcionário está te dando dinheiro, é que ele está trabalhando para você para receber depois, portanto ele está te emprestando dinheiro. E o próprio produtor rural, que também coloca dinheiro no seu negócio. Esse pessoal aí é chamado de fonte. E do outro lado ficam as aplicações, o dinheiro que é aplicado na empresa, que muitas vezes está no caixa, está em estoques, está em animais, está em máquinas, está em terrenos, enfim. Essa relação ali dentro, de onde veio o dinheiro, para onde vai o dinheiro, como é utilizado o dinheiro, fala muito sobre o perfil do negócio. Fala se ele tem um perfil mais patrimonial, se ele tem um perfil mais financeiro. Saibam todos que quanto mais perfil financeiro, ou seja, quanto mais dinheiro em caixa ou em aplicações financeiras tem um negócio para fazer frente às suas obrigações, mais seguro ele está. Se engana quem pensa que guardar dinheiro em patrimônio, em máquinas, guardar dinheiro em fazendas é uma coisa bacana para a gestão de empresas. Não. Por quê? Porque ao pesquisar a fundo sobre estes demonstrativos, a gente vai acabar entendendo que a função deles é mapear retorno sobre investimento. E quando você pega lá no outro demonstrativo, chamado DRE, o lucro, e divide pela quantidade de investimento, quantidade de ativos, você tem um indicador chamado ROI, que é o retorno sobre o total dos ativos, o retorno sobre o total dos investimentos. Isso é um dos indicadores que vai falar se a sua empresa está indo bem ou se está indo mal. Mas como fazer, afinal, para montar um balanço patrimonial? Aí é que vem o segredo. Não tem nada muito difícil. Primeiramente, você vai mapear tudo aquilo que você tem investido. Certo? Com máquinas, com equipamentos, com terra, com construções, e vai tentar ver se tem alguma anotação que você fez que prova o valor original daqueles ativos. Se não tiver, você vai avaliar o valor de mercado. Para você montar o balanço inicial do seu negócio, você avalia tudo a valor de mercado, né? E do outro lado, quais as dívidas que você tem, quais os compromissos com terceiros, qual é o valor da sua folha de pagamento e quais os impostos devidos e os financiamentos com bancos e empréstimos bancários. E aí você já montou a estrutura inicial do balanço, ou seja, de um lado você tem todo o seu patrimônio, todos os seus bens, todos os seus direitos, do outro lado você começa a ter as suas obrigações. Bom, e o capital próprio? Bom, o capital próprio é a diferença entre tudo que você tem de bens e direitos, menos aquelas obrigações que você tem com terceiros. Então, o seu patrimônio líquido, o capital do seu balanço inicial, tá? Você está começando a fazer o primeiro balanço agora, vai vir daí, entre a diferença de ativos e passivos. O que o professor vai fazer para vocês? Vou deixar aqui embaixo um link com o caminho para você buscar um questionário que eu montei e você montar o seu próprio balanço patrimonial aí. Mais futuramente, acompanhe as minhas redes sociais e o meu site, que eu vou entregar para vocês planilhas com balanço e com DRE, para que vocês possam preencher aí na sua propriedade. Isso vem com o avanço da ciência, ou seja, com o avanço daquilo que eu quero ensinar para vocês. Bacana, pessoal? Um forte abraço.